Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo como estão nossos planos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Vou ler do versículo 28 ao 31. Dizem assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? 28 de março de 2025. Sexta-feira, aproveito para desejar a todos um ótimo e abençoado fim de semana. Pai querido, Deus Santo, no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento. Apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, minha vida, essa missão. Tenha misericórdia dos doentes, cura, repreende, Senhor, todo o mal. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, que na verdade é uma pergunta, dizendo assim: como estão nossos planos? A gente sabe que o ser humano, principalmente depois que ele chega na idade da razão, ou seja, de entender o que é a vida, ele passa a ter planos, projetos, sonhos futuros. E muitas vezes esses planos são planos que podem ser a curto, médio ou longo prazo. Embora que hoje a gente sabe, a situação no país e no mundo está tão caótica que as pessoas não têm mais assim aquela coisa de fazer planos para o futuro. O mundo, o planeta está, em agonia, né? A natureza também está respondendo o que o homem tem feito contra ela, né? E a gente não tem mais aquele sonho, aquelas perspectivas que antigamente quem tinha condições fazia, daqui a quando eu me aposentar, quem estava trabalhando, né? Comprar uma casa, um campo, uma chácara, uma fazenda, daqui a uns 10, 15 anos, quando eu for me aposentar. Acabou isso. E a Bíblia recomenda a gente ter em mente que fazer planos somente com as nossas ideias são planos que podem acontecer ou não, de fato. Mas quando a gente coloca Deus como parte principal desses nossos planos, projetos, sonhos, aí sim, segundo a vontade de Deus e o seu poder para poder realizar essas coisas, aí, se Ele quiser, isso vai acontecer. Os planos nossos vão sair do papel. Até porque, corroborando com o que eu estou dizendo aqui, a gente observa que quando Jesus estava falando sobre esse assunto que eu li aqui na leitura base, né, dando esses dois exemplos, falando do homem que pretende construir, né, um edifício, uma torre, e ele tem que se sentar primeiro para fazer as contas dos gastos, quantos sacos de cimento, quantos tijolos, quanto de ferro vai levar, quanto de brita, acabamento, cimento, depois mão de obra, quantos pedreiros. Então, tudo ele
o homem que quer fazer, né, esse edifício, essa torre, ou seja, aquilo que ele projeta, ele quer fazer ser realidade, né, não se envergonhar, aí ele, como Jesus disse, ele senta e faz os planos, ele vai projetando os gastos e tudo mais que eu mencionei agora. E fala também daquele rei, né, que vai sair para uma guerra, enfrentar outro rei, e ele pega conselho com os seus conselheiros, né, o rei que é sábio, que é prudente, para fazer, né, saber deles, através como é que será o plano de guerra, o plano de ataque, o plano de defesa, se é com 1000, né, aliás, com 10.000, ou se como é que ele vai enfrentar com aquele que vem contra ele com 20.000. Aí no versículo 33, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo a que tem, não pode ser meu discípulo. Veja, esta palavra aqui que Jesus diz, no versículo que eu li agora, 33, é exatamente falando, ela está ligada com esses exemplos que Jesus dá, que eu acabei de falar, daquele homem que vai edificar, do construtor e do rei. Quando Jesus está falando aqui que a importância nos nossos planos, nos nossos projetos, deve ser, em primeiro lugar, priorizar Deus, priorizar as coisas de Deus. Veja, ele diz, repito, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, ou seja, eu tenho planos, tenho projetos. Eu quero, daqui a 2 anos, viajar para os Estados Unidos, visitar ali a Disney World, né? Mas é isso mesmo que eu quero fazer? Comece a juntar dinheiro para isso. Não estou dizendo que você, a senhora e o senhor, não façam seus planos, não. Mas convide Deus. Priorize nesse seu projeto, plano, Deus. Como Jesus diz assim, renuncie a Ele, a sua vontade, os seus planos. Coloque Deus para poder se tornar discípulo de Jesus. Para concluir, Tiago ele vai trazendo para nós aqui algo interessante sobre isso, sobre os nossos projetos, planos para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a 2 anos, 10, 15, 20 anos, que eu acho que esse planeta que não vai chegar esse tempo todo, e Jesus vai voltar rápido e essa terra será queimada. Tiago capítulo 4 é conhecido. Versículo 13, 14, 15, onde fala aqui da falibilidade, ou seja, da fraqueza, das fragilidades que há nos nossos projetos humanos, nos nossos planos. Ele diz: agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Aí ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Eu não estou colocando Deus nos meus planos, né? Aqui ele está dizendo isso. O homem faz esses planos, esses projetos, mas são falhos porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Aí veja, segue o texto. Porque que é a vossa vida? Ele pergunta. Aí ele vai respondendo: é um vapor. Aparece por um pouco de tempo e depois desvanece, desvanece e desaparece. Então, a nossa vida, gente, se a gente bem soubesse, vivia cada dia o seu próprio dia. Aí o que é que ele diz para finalizar, versículo 15? Ao invés disso, no lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, para concluir, gente, como estão nossos planos? Nossos planos nesses projetos e sonhos têm a participação primordial, principal de Deus? Ou Deus está fora disso aí? Ou não somos discípulos de Jesus? Vamos refletir, tá bom? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.